igreja, eu quero ministrar no meu coração, primeiramente, porque a gente fala para a igreja, nós falamos para os irmãos, mas Deus ministra ao nosso coração. Deus sempre fala com quem está lendo a palavra dele. Deus sempre trabalha no nosso coração. E não é diferente quando eu estou aqui. E eu queria trazer para os irmãos uma passagem bíblica que nós já conhecemos, mas se você ainda não teve tempo, essa oportunidade, leia o livro de Eclesiastes 3. Se você não leu, nós vamos ler agora. Todo mundo sabe que o livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão, e segundo os historiadores, ele escreveu essa passagem, ou essas passagens, na sua velhice. Então, temos que aprender com quem já está há anos na estrada, quem já comeu bastante arroz e feijão, já está vacinado. A gente sempre troca figurinhas, a gente sempre aprende. Os mais novos aprendem com os mais velhos. A gente nunca sabe de tudo, a gente está sempre aprendendo. E nesse livro aqui, Eclesiastes 3, diz assim: há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Tudo tem o seu tempo. Nós ouvimos a música agora, que essa música falou: não tenho tempo para perder com ressentimentos. Ou seja, o tempo ele está aí. O tempo está aí em algum lugar na sua vida e na minha vida. E tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de sorrir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de se afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem um trabalhador naquilo em que trabalha? Uma pergunta para mim e para você. Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para que com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenham conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrar-se e fazerem bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é o dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se deve acrescentar e nada se deve lhe tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi. O que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que se passou. Vi mais debaixo do sol, no lugar do juízo, impiedade, e no lugar da justiça, impiedade ainda. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo intento e para toda obra. Disse eu no meu coração: e por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los, eles possam ver que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens,
Isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos são do pó, e todos ao pó tornarão. Quem adverte o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima, e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra. Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que se alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Ou seja, todos esses 22 versículos que nós acabamos de ler aqui, no capítulo 3 de Eclesiastes, ele vai falando de uma experiência de uma pessoa que já passou por várias etapas na vida. E quando nós lemos Eclesiastes 1, ele vai falar que tudo aquilo que Salomão quis, tudo que os olhos dele viram, ele queria, ele teve. Tudo aquilo. E ele vai passando por coisas na vida que no final ele vai dizendo que tudo tem o tempo determinado e há tempo para todo o propósito do céu. Ou seja, tudo tem o tempo. Como eu falei no início, ele estava já na sua idade já avançada. Como os estudiosos disseram, ele já estava na idade da sua velhice, mas mesmo assim, ele conseguiu perceber que tudo aquilo que ele tinha feito no passado, ele teria que dar conta. Ele prestou atenção, ele falou, tudo está registrado aqui. E é importante nós lembrarmos que nos dias de hoje, nós temos tantas facilidades. Nos dias de hoje, nós temos a água encanada. Nos dias de hoje, nós temos os aplicativos, os meios de transportes variados, muitas coisas ao nosso favor. E mesmo assim, a gente às vezes não tem tempo para orar, para ler a Bíblia, para falar com Deus, para ouvir os conselhos daqueles que já passaram na fase que nós estamos passando, porque eles já tiveram essas experiências na vida. E às vezes a gente ouve dizer assim, mas ele já está velho, não sabe de nada, é ultrapassado, não quer que eu viva a mesma coisa que eu estou vivendo agora. Você tem a sua vida, você viveu no seu tempo, eu estou vivendo a minha vida, no meu tempo agora é outro. No seu tempo, desmerecendo ou não dando crédito àquela pessoa que está do teu lado, falando o que você precisa fazer. E a Bíblia, ela está repleta de bons conselhos. A Bíblia está repleta de pessoas, de homens e mulheres que erraram e que acertaram também. Mas por que a Bíblia faz questão de escrever tudo isso? Para que eu e você não sejamos super crentes, para que eu não seja a mulher maravilha e você o super-homem, porque essas pessoas, elas tiveram oportunidades. E segundo o livro de Eclesiastes que nós acabamos de ler aqui, tudo tem o seu tempo. Eu falo para minha filha que os smartphones, os celulares, eles têm Bem TV nele. Ele já vem de fábrica assim, Bem TV. Bem TV, no final da semana, ele vai dizer para você quanto tempo você passou no YouTube, no Instagram, nas redes sociais. Ele vai te dar
milimetricamente o tempo que você passou nas redes sociais. Tudo que você faz nesse aparelho de celular aqui está registrado. A falar, mas eu apago, mas eu faço isso, eu crio uma outra conta, eu coloco o detetive, eu faço tal. Está tudo anotado aqui. Mas a Bíblia nos ensina que o nosso tempo precisa ter propósito, como acabamos de ler. Tudo tem o seu tempo, e todo tempo tem um propósito. Hoje, nós estamos aqui aprendendo, falando, ouvindo, adorando, exaltando a Deus. Estamos dedicando esse momento aqui, nessas horas. Mas daqui a pouco você vai para suas casas, vocês vão sair, vocês vão viajar, vocês vão passear, que é muito bom. Eu particularmente adoro passear. Mas aí o que você vai fazer com o tempo que você tem? Quando você colocar os seus pezinhos onde você estiver. Então, eu anotei aqui algumas coisas para a gente prestar bem atenção, segundo esses 22 versículos que nós acabamos de ler aqui. Como tema da mensagem, Gugu, o tempo de Deus, tá bom? Desculpa aí, eu acabei não falando. Primeiro ponto, tudo tem o seu tempo. O que estamos fazendo no tempo que temos? Tudo tem o seu tempo. O que estamos fazendo no tempo que temos? Eu falo para minha filha que ela precisa aprender a administrar o tempo que ela tem. Porque, em média, um seriado, uma série, por capítulo, ela leva de 40 a 50 minutos. Se você for maratonar a série em um dia, não vai dar. Porque quem tem compromisso dentro de casa ou fora de casa, quem tem que pagar a internet, quem tem que pagar água, luz, não vai ter tempo de ficar ali o tempo todo. E aí a gente fala assim, mas eu não tenho tempo, pastor, não tenho tempo, Ferraz, de ajudar aí as crianças, não tenho tempo de ajudar, porque a minha agenda é muito pesada, eu não tive tempo hoje. Eu sempre converso isso lá em casa, principalmente com os meus filhos. Precisamos aprender a administrar o tempo. O tempo, Deus nos deu 24 horas. Dessas 24 horas, se você ficar mais da metade do dia no celular, você já não conseguiu fazer mais nada. Mesmo que você esteja trabalhando, porque tem muita gente que precisa realmente estar ali trabalhando, fazendo as coisas, mas às vezes você vai deixar de fazer alguma coisa ali, tete a tete, pessoalmente. Outro ponto, estamos preparados para vivermos os propósitos determinados por Deus. Será que eu estou preparada? Será que você está preparada para viver os propósitos determinados por Deus? Porque eu tenho um pensamento, mas Deus tem um pensamento de paz. Deus tem algo melhor para mim. Nós, como pais, nós queremos o melhor para os nossos filhos. Nós queremos que eles sejam pessoas corretas, que paguem suas contas, que honrem as suas dívidas, que respeitem as pessoas. Mas será que nós queremos que os nossos filhos sejam missionários? Será que queremos que os nossos filhos amem a Deus acima de todas as coisas? Será que nós estamos ensinando os nossos filhos sobre os profetas, sobre o livro de Gênesis, sobre a divisão da Bíblia, que a Bíblia tem 66 livros, a Bíblia se divide em 2 livros, o Antigo Testamento e o Novo Testamento? Será que nós estamos ensinando, como a Bíblia diz, para aqueles que estão ao nosso redor, para a nossa mente mesmo? A gente precisa aprender com Deus os propósitos determinados por Deus para nós.
Outra pergunta que eu queria fazer para a igreja. Saiba que Deus pedirá conta do que se passou. Em Eclesiastes 3,15, diz assim: o que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que se passou. Deus vai pedir conta de tudo aquilo que se passou com o tempo que você tinha. Precisamos tomar cuidado com o ativismo. Precisamos ter equilíbrio nas nossas atividades, na nossa vida. Não é ficar de tudo fazendo. Também não é sermos o famoso fiscal da natureza. Ai, que legal, uma florzinha, que bonito. Ai, que, sabe, aquela pessoa que não está nem aí para do Brasil. Todo mundo está devendo mesmo, o Brasil deve milhões, não sei quem. Assim, sabe, levando a vida, empurrando com a barriga. Se deu, se não deu também. Mas acabamos de ler, Deus pede conta do que se passou. Outra pergunta: não perca tempo com coisas que você sabe que não agrada a Deus. Eu não sei o que você faz na sua vida, mas você precisa saber que o que agrada ou não a Deus. O Espírito Santo de Deus que habita aí em você, ele age em nós com gemidos inexprimíveis. E quando a gente faz alguma coisa que não agrada a Deus, a gente não faz algo você sabe, naturalmente, a gente não fica bem. A gente não fica bem. Então, como é que a gente está conseguindo administrar essas coisas? Não vou perder tempo com isso, com essas conversas. Não vou perder tempo assistindo e vendo coisas que eu sei que não agrada a Deus. Não é não agradar a mim, ao pastor, ao seu líder, à sua mãe, ao seu pai, o responsável que está com você. É não agradar o nosso Criador. Como eu disse, a Bíblia está repleta de bons e maus exemplos. E nós vamos lendo, vamos aprendendo com todos. A Bíblia, ela é um livro repleto de instruções. A Bíblia, ela está aqui, a palavra de Deus. Ela fala para os empregados, para os patrões, para as esposas, para os esposos, para os avós, para todos nós. E a gente sabe quando a gente está fazendo algo que não é legal para os nossos, imagine para Deus. Quando você faz aquela comida em casa, que você sabe que certa pessoa não gosta, não vou fazer estrogonofe porque fulano não gosta, não vai agradar. Eu não vou comprar essa roupa porque essa roupa aqui está me deixando bem, se avantajada, não vai ficar legal. Então, a gente já consegue ter essa sensibilidade, a gente consegue perceber no olhar de quem está do nosso lado. Não vou fazer isso porque não vai ser legal. Imagina para Deus, que está com você 24 horas o tempo todo. E outra coisa, saberemos discernir quando é o tempo de Deus ou o nosso tempo? Será que nós conseguiremos discernir quando é o tempo de Deus, quando não é? Quando é o nosso tempo? Geralmente, quando a gente está, vou dizer assim, fazendo comida, a gente está lá olhando a água, fazendo um café, tal. Quando a água começa a borbulhar assim, né? Tem gente que já coloca o pó na água, tem gente que coloca o pó no coador. Não importa, o café vai sair de qualquer jeito. Ou sendo na cafeteira, ou sendo no coador. Você consegue discernir que se aquela água quente cair em cima de você, vai te dar uma queimadura de 2º grau, de 3º grau. Você consegue ter esse discernimento
Então você fica ali cuidando para não chegar ninguém, para ninguém se queimar, para você evitar um acidente doméstico, inclusive que ele está em primeiro lugar aí de acidentes, das pessoas que se machucam em casa, que escorregam e tudo mais. Então a gente consegue discernir quando a gente está fazendo alguma coisa que não vai dar legal, que não vai dar bom. E será que a gente vai conseguir discernir quando é o tempo de Deus? O livro de Eclesiastes, ele fala isso, que há tempo para todas as coisas, há tempo determinado por Deus. São 7 versículos, um atrás do outro falando de tempo. Por quê? Todos nós temos um tempo. Um tempo atrás, falando de tempo, nós estávamos assistindo um filme falando sobre o tempo. E eu esqueci o nome do filme, mas o rapaz, ele tinha o braço assim, como se fosse baterias no braço dele. E acontecia algumas coisas na vida dele, e ele tinha que fazer uma atividade. Sendo para ele fazer essa atividade, mesma coisa quando a gente vai no shopping, a gente tem que pagar estacionamento, a gente sempre tem que fazer alguma coisa, a gente paga aquilo ali. Mas depois você tem que trabalhar para pagar aquilo que você gastou. E aí esse rapaz, ele chega num local e fala assim, para você beber isso aqui é X valores. Então, ele tem que passar o braço dele, como se fosse um pagamento, e ali ele vai diminuindo o tempo que ele tem de vida. E o filme é um filme bem interessante, porque às vezes a gente não dá valor, a gente, eu estou muito nova, ou eu estou muito velha, E eu fiquei assistindo aquele filme e fiquei refletindo em muitas coisas que a gente às vezes deixa passar batido, sabe? A gente não liga muito, não dá muito crédito. E era isso, irmãos, que eu queria trazer para a igreja. O tempo de Deus. Quando você puder, leia com calma todo o livro de Eclesiastes. Anote, ore, fale com Deus. Porque o tempo está passando, O tempo está passando. Muitas coisas estão acontecendo e às vezes quando a gente se dá por conta, aí já aconteceu. Nós estamos, bem dizendo, na quinzena de novembro do ano de 2025. O que você fez nesses tempos, nessas horas, nesses meses que você teve nesse tempo todo? Eu tive um tempo, sim, mas esse tempo que eu tive, eu dormi. Eu estou muito cansada. Esse tempo que eu tive, eu fiquei lá vendo a Fazenda. Esse tempo que eu tive, eu fiquei vendo o Big Brother. Esse tempo que eu tive, eu fiquei maratonando. Vocês conseguem entender que o tempo está passando, assim? As coisas estão acontecendo. E Deus, Ele vai chegar diante de mim e você vai falar assim, e aí, mostre-me suas mãos. E aí, Ele vai olhar para a minha, para a sua mão, vai falar assim, A gente vem a pensar nisso, irmãos. E quando você tiver alguém da sua família que estiver dando uns conselhos, olha, como diz o ditado, conselho de boba, sabe? Escute, ouça com atenção, com carinho, não leve para o coração achando que é rivalidade, porque às vezes a gente vai conversar, as pessoas acham que a gente quer o bem. Nós somos uma grande família, nós queremos o bem de todo mundo. Quando alguém se alegra, a gente se alegra. Quando alguém se entristece, a gente se entristece. A gente fica assim, vibrando, sabe? Eu fico eu fico muito feliz. Mas eu
eu tenho a minha sogra, que eu converso muito com ela. Eu tenho a minha mãe, que eu converso muito com ela. E às vezes minha mãe fala, faz isso, não faz tal. No final, a decisão vai ser minha. Mas eu não posso dizer que eu não tive conselhos. Não posso dizer que eu não tive uma mãe, não tive uma sogra. Eu tive irmãs aqui que sempre falaram comigo, conversaram. Você tem alguém aí do seu lado que te deu os conselhos. É difícil, irmãos, mas a gente consegue, porque é o Senhor que está cuidando de nós. É o Senhor que está cuidando de nós. Todas as vezes que o povo de Deus fazia as coisas de cabeçada, todos eles se davam mal. A obediência nos protege, irmãos. A obediência nos protege, não é uma prisão, não, é o cuidado de Deus. Todas as vezes que Deus falar não para você, não para mim, não faça. Quando Deus falar pode ir, porque Deus vai confirmar no seu coração, Deus vai falar contigo, e as coisas do Senhor não traz confusão, as coisas do Senhor traz paz. Sabe, as coisas quando vêm de Deus, Deus confirma no seu coração aquilo que já estava no seu coração, e Deus levanta outros irmãos para confirmar. Eu me lembro que quando eu estava grávida da Kiara, a gente estava passando umas dificuldades, e eu ali falando com Deus, orando, meu Deus, e agora como vai ser? Está acontecendo isso, acontecendo aquilo, com a nossa família, com as pessoas que a gente ama ao nosso redor, passando algumas situações, e a barriga crescendo. Falei, meu Deus, e agora eu sabia chorar, e ali falando com Deus, e no sonho, eu acho que eu já falei isso aqui na igreja, Deus ministrou no meu coração que eu recebia um caminhão assim de coisas, que o caminhão chegava no quintal e trazia várias coisas assim, sabe, de criança, e não tinha onde colocar. E as coisas foram chegando. Gente, foi assim, sabe, Deus foi falando comigo, foi trabalhando. Nós fizemos 3 chás de fraldas, fizemos aqui na igreja. A irmã Ivone estava numa correria, né, irmã Ivone? Um calor que só. Fizemos um chá no seminário, e fizemos um outro na casa da tia Danda, que a tia Danda tem uma casa aqui em São João. Eu fiquei quase um ano, ou mais de um ano, se eu não me lembro. Fiquei bastante tempo sem comprar fraldas. E para quem tem bebezinho sabe que fraldas, né, mama, vai embora. E Deus foi falando comigo, foi acalmando meu coração, foi falando com o Diego, sabe, as coisas foram acontecendo. Assim vai ser na sua vida também, irmãos. Assim vai ser na sua casa, assim vai ser no seu trabalho, assim vai ser nos seus relacionamentos, assim vai ser onde você colocar os pés. Entenda o tempo de Deus na sua vida. Discirna o que é de Deus e o que não é, o que é do nosso coração. Que às vezes a gente impede o agir de Deus, porque às vezes a gente atrapalha. Às vezes quantas pessoas vieram falar comigo, você quer ganhar um carrinho? Você quer ganhar uma coisa? Às vezes coisas seminovas. Não, aceito. Eu aceitava tudo, estava aceitando tudo, venho aceitando. Meu, glória, já fui lá não sei onde buscar carrinho, fui lá não sei onde, fui lá no Chapadão buscar não sei o quê, fui lá não sei onde estava falando que estava doando, eu estava buscando. Mas às vezes tem gente que não aceita. Eu não vou aceitar nada de ninguém usado. Eu já usei tanta coisa usada, agora tudo meu é novo, tudo de primeira. Mas aí você não sabe que quando a criança cresce, a cada hora que dorme, vai crescendo um pouquinho. Aí a gente fica naquele nariz empinado, sabe, que tudo tem que ser de marca, tudo tem que ser de primeira. Aí, às vezes a gente perde a bênção, né? Por causa dessas coisas, entendeu? E é isso, igreja. Deus abençoe vocês. Pastor Ferraz agora.